Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, pesquisadores e tecnologistas do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter informações sobre o novo acordo assinado para lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara. Você também vai ver informações sobre os números, os últimos números do desmatamento, novo recorde para o mês de agosto. E, infelizmente, a gente começa este programa com mais uma péssima notícia para a ciência brasileira. Depois de muita luta para o descontingenciamento do FNDCT, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o governo Jair Bolsonaro decretou uma medida provisória, ou publicou uma medida provisória que contingencia o FNDCT mais uma vez. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico foi criado em 1969 e é uma das principais fontes de recursos orçamentários e financeiros para o apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas, como universidades e institutos de pesquisa, e também para o apoio à inovação tecnológica nas empresas com recursos não reembolsáveis. Uma lei aprovada pelo Congresso no ano passado proibia o contingenciamento de recursos vinculados ao fundo. A medida provisória publicada retira essa proibição e estabelece limites para a aplicação desse dinheiro. A restrição dos recursos vai ter efeito imediato, impactando inclusive no orçamento de 2022. Também deve-se chamar a atenção que é uma afronta ao Congresso, na medida em que o Congresso aprovou a Lei Complementar 177 em 2021, que justamente proibia a alocação dos recursos do FNDCT na reserva de contingência, e houve um veto do presidente da República que também foi derrubado pelo Congresso. E viola a Constituição Federal Brasileira, uma vez que existe vedação expressa de edição de medida provisória para matéria orçamentária. Para que possamos buscar a fronteira tecnológica, precisamos investir cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. E o FNDCT é o principal vetor de fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Segundo o texto da MP, os limites para a aplicação desses recursos vão ser anuais. Para 2022, o limite é de 5,55 bilhões de reais. Nos anos seguintes, o limite é um percentual do total da receita prevista no ano. 58% em 2023, 68% em 2024, 78% em 2025, 88% em 2026 e somente no ano de 2027 poderão ser utilizadas 100% da receita do fundo. De acordo com a MP, entende-se como receita prevista no ano a receita estimada e encaminhada pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional no projeto de lei orçamentária anual. A SBPC e a Iniciativa da Ciência e Tecnologia para o Parlamento estão solicitando ao presidente do Congresso a devolução dessa medida provisória. No momento de arroxo fiscal e também em momento de cenário eleitoral, o governo precisa criar espaço orçamentário para poder viabilizar a distribuição do Auxílio Brasil e também a concessão de emendas parlamentares, as chamadas emendas de relator ao orçamento. Por conta disso é que o governo precisa fazer escolhas e priorizar aqueles temas e aqueles desafios que são mais prioritários na sua agenda de momento. E é por isso que com essa medida o governo consegue liberar 5,6 bilhões de reais no orçamento público. É sobre este assunto que a gente vai conversar agora com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia e representante da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, Celso Pancera. Bom dia, Celso. As notícias que vêm de Brasília não são muito animadoras. Dá para tentar reverter mais uma vez esse quadro de desmonte da ciência? Bom dia. Bom dia, Edmond. Tudo bem? É um prazer falar novamente com o canal do SINDCT.
né? Eu agora não estou mais na Secretaria Executiva do CTP, mas continuo no Fórum FNDCT, que é aquele fórum que nós criamos em defesa do FNDCT, criamos ainda em fevereiro de 2020, né? 2, 3 semanas antes de iniciar a pandemia, né? E, ao mesmo tempo que eu digo que é um prazer falar com vocês, a gente também lamenta o motivo da fala, né? O ideal seria falarmos de perspectivas boas para o futuro. Mas, de fato, o governo, mais uma vez, parece que ele tem um prazer em ficar enfiando espetinho, assim, incomodando a ciência brasileira, né? O tempo todo, apagar das luzes do processo eleitoral que tudo indica que vai perder, e ainda assim eles acham tempo para baixar uma medida provisória, né, mexendo com os recursos da FNDCT e criando um problema em cascata até 2026. Né? Na verdade, na minha avaliação, o governo está tentando aí achar fontes para bancar essa grande farra com dinheiro público, que se chama as emendas parlamentares secretas, orçamento secreto. O governo sabe que está cometendo um grande deslize do ponto de vista orçamentário, uma ilegalidade, né? E também aumentou aí o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 no período eleitoral. Veja, começa em agosto, termina em dezembro, e precisa achar recursos para cobrir o caixa, e aí vai naquilo que deveria ser sagrado, que é o dinheiro da ciência, o dinheiro da educação, para achar fonte e financiar as suas necessidades fisiológicas, né, da política, e também tentar cobrir o rombo que eles sabem se transformará num processo futuro e com possibilidade de tornar inelegível o atual presidente e também uma série de projetos, de processos de má-fé pública para a equipe do Paulo Guedes. Então, vejam, nós somos novamente vítima de um governo incúrio, irresponsável e que odeia a ciência. Agora, Celso, você falou em ilegalidades, né? Até vou acrescentar uma piadinha aí. Não sei se são necessidades fisiológicas, mas provavelmente, certamente são escatologias que estão acontecendo aí com a política brasileira. O que há, para o telespectador que está em casa possa entender, vamos tentar explicar como é que foi a luta para a gente conseguir descontingenciar finalmente o FNDCT e o que tem de ilegal nessa manobra, até para a gente tentar entender se há possibilidade de reverter isso juridicamente. Eu usei a palavra fisiologista para dizer assim, fisiológico, vamos dizer, eles vivem fazendo escatologias. Né? Mas, assim, o que a medida provisória ela propõe? Ela retém 1,7 bilhões de reais, né? Que ela não poderia, porque é uma ilegalidade do ponto de vista legislativo. Mas até a medida provisória ser analisada, se ela não for devolvida pelo Congresso, ela tem validade, que permite ao governo continuar liberando recursos das emendas secretas, nesse período que ele precisa de volume de recursos para a campanha eleitoral, né, dos seus aliados, né? E também cria espaço fiscal dentro do teto de gastos, né, para manter a máquina funcionando, visto que eles teriam que paralisar uma série de serviços do processo agora de setembro e outubro, que é quando se atinge exatamente o processo eleitoral. Então, se o Congresso devolver a medida provisória, ela não tem validade. O governo tem mico para resolver. Se o Congresso reter, e mesmo que ele depois não aprove, o governo ganhou aí um fôlego de 60 a 90 dias para usar os efeitos contábeis desse recurso e, ao mesmo tempo, não liberar o dinheiro.
E aí a gente só tem esse negócio lá por novembro, quando já não consegue mais executar o recurso, e aí no final do ano ainda o governo consegue pegar o dinheiro, pegar esse recurso da FDCT. Então, para a gente é um jogo de perde-perde, certo? Né? Se o Congresso, né, de fato, alguns parlamentares já se posicionaram pedindo para que o presidente do Congresso, o senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, devolva a medida provisória, né? Se ele fizer isso, a medida provisória não tem validade. Mas se ele não fizer e deixar isso para analisar, e mesmo que depois o Congresso não aprove a medida provisória, ela teve valor durante o tempo que não foi analisado, 60, 90, 120 dias. E é o tempo suficiente para o governo passar a turbulência da eleição, né? Isso no curto prazo. No longo prazo, ela sendo aprovada, significa que o governo fecha o ano justificando os gastos que ele tem além do teto. E por que isso é importante para o governo? Porque para o presidente, se ele perder a eleição, que é o mais provável, né, ele tem, isso gera um processo intensivo que pode levar ele a se tornar inelegível no futuro próximo. Mas o Paulo Guedes, ele tendo uma improbidade administrativa, ele vai ter dificuldade para negociar na Bolsa de Nova York, que é o sonho dele, né? Ele vai realizar o lucro que ele teve vendendo a Eletrobras, certo? Vendendo a BR Distribuidora, vendendo refinaria, como fizeram os economistas do tempo Fernando Henrique Cardoso, né? Veja você, todos esses economistas do Fernando Henrique Cardoso foram economistas e tocaram o processo de privatização. Depois da eleição, foram para Nova York, se transformaram em gurus da Bolsa de Nova York e voltaram bilionários para o Brasil. Eles foram realizar o lucro dos acordos puros que fizeram durante as privatizações. O Paulo Guedes, na minha avaliação, é isso que ele quer fazer, certo? Agora, se ele tiver uma improbidade aqui, ele não consegue negociar lá na Bolsa de Nova York, e aí ele não pode virar o guru que ele tanto deseja, um guru bilionário, voltar ao Brasil daqui a alguns anos, né? Realiza o lucro, né? Cria o fundo de investimento dele e volta aqui como um grande cara do mercado financeiro, né? Mas assim é fácil, né? Você pega o patrimônio público, vende os aeroportos, BR Distribuidora, não sei o quê, depois vai lá realizar o lucro dos acordos que fez, né? Mas ele precisa fechar o ano com dentro do teto, né? Dentro do teto de gastos, né? Para ele não sofrer uma improbidade no futuro. Essa é a minha avaliação. Por isso que faz uma ação tão sem sentido dentro das vésperas da eleição. Tanto que o ministro Marcos Pontes, aquele que foi para a Lua e não voltou até hoje, foi para o espaço, né? Ele fez uma postagem aí ontem reclamando: eu não consigo entender o que estão fazendo, porque não sei o quê, vou ver o que está acontecendo, né? Faz 4 anos que ele está vendo o que está acontecendo, né? Pois é, ele não voltou ainda, ele está vendo lá de cima, né? Ele ainda está na viagem da NASA lá, né? Que, aliás, foi financiado com dinheiro do governo que ele tanto prega contra hoje em dia, né? Quem conseguiu dinheiro. Eu não conheço o ex-presidente Lula, mas não tenho nenhuma intimidade com ele. E se ele estiver me ouvindo, ele vai me desculpar, mas esse foi um dos grandes erros da gestão dele, esse lançamento de um astronauta que não trouxe nenhum, digamos, ganho científico aí relevante ao país. Agora, bom, vamos continuar. Deixa eu te contar uma fofoquinha aqui, rápida. Fica à vontade, por favor. Eu moro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E alguns anos atrás, nós inauguramos um Museu Ciência e Vida, que era um antigo fórum. O governo do Estado passou para o Centro de Ciência e Tecnologia, à época, do Estado, e nós construímos um museu. Um belíssimo museu, tem planetário e tal. E nós chamamos o Marcos Pontes para a inauguração. E ontem, por acaso, passei em frente ao museu e estava conversando com os amigos meus e lembrei: nossa, a gente trouxe o Marcos Pontes como uma grande estrela de inauguração desse museu aqui na época. Né? Agora você vê como o mundo dá piruetas, não dá volta. Pois é, o mundo capota, não dá voltas. Bom, agora vamos para a parte que interessa.
A única maneira de tentar barrar isso agora é o Congresso devolver. A gente vai ter que confiar que o Centrão vai ter responsabilidade fiscal? Eu confiaria no Rodrigo Pacheco. Ele é um parlamentar que tem um nível de responsabilidade, ele sabe que esse governo está acabando, né? E é possível que a pressão dos parlamentares, das entidades, leve ele, eu não sei qual o prazo para devolver a medida provisória, mas esgota por esses dias, né? Ele parece que devolveu, vai devolver aquela que atinge a lei, a cultura, né? A lei Paulo Gustavo, né? Se ele fizesse isso também com essa que envolve a FNDC, estaria fazendo um grande bem para a lei complementar do 77, né, que proíbe o contingenciamento da FNDCT. Então, espero que ele tenha a sensibilidade de devolver. Se ele devolver, a medida provisória não tem efeito. Mas se ele não devolver, ela vai ter efeitos até a aprovação ou não do texto na Câmara e no Senado. Como tem eleição, essa coisa só se resolve em outubro, né? Então, só vai ser analisado essa medida provisória em novembro, acaba que vai encerrar o ano e o governo vai ganhar, vamos dizer assim, vai fazer um pulo de mão, né? Vai levar, de qualquer maneira, o dinheiro e vai ter os efeitos que teria esse ano. E a ciência vai sofrer esses efeitos, né, dessa medida provisória. Eu espero que o bom senso, né, do Rodrigo Pacheco, né, o leve a devolver a medida provisória. Agora, Celso, a gente acompanhou lá durante a SBPC, numa explanação do ex-ministro Sérgio Rezende, aquilo que segundo ele, estaria sendo discutido dentro da Fundação Perseu Abramo, como proposta de um eventual governo Lula para a ciência e tecnologia. A gente ainda tem um mês para a eleição, alguma coisa ainda pode acontecer, mas, né, o mais provável, como você mesmo falou, é que o Bolsonaro perca a eleição. Um mês para o primeiro turno, obviamente. Esse contingenciamento até 2027, vamos imaginar que tudo dê certo no plano do governo, o gol de mão seja validado pelo juiz, a Câmara aprove e eles consigam aí impedir a improbidade com relação a essa medida. Esse contingenciamento até 2027, ele é reversível assim que um novo governo assuma? É possível editar uma nova medida e dizer, não tem isso, a ciência brasileira pode receber o FNDCT integralmente como deveria ser desde o início? Sim, sim. Eu faço parte do grupo que o ministro Sérgio Rezende participa, na Fundação Perseu Abramo, e a gente tem discutido bastante o programa de governo, né, do Lula, e bastante interessante do ponto de vista da reconstrução da ciência. Tem algumas questões muito interessantes ali dentro, acho que vai ser muito legal. Hoje tem no Globo, devagar porque sobre a eleição, um artigo do Thomas Traumann, muito interessante, sobre o que significa as pesquisas divulgadas essa semana, as 3 grandes pesquisas nacionais divulgadas essa semana, né, do ponto de vista da perspectiva de vitória do Bolsonaro, né? E eu achei muito legal, quem puder ler. Eu até botei no grupo da FNDCT o texto muito bom. Uma análise muito, muito boa do quadro eleitoral. Pois bem, mas um novo governo pode sim reverter o processo, né? Pode sim. A grande questão é que nós temos o que está acontecendo. As universidades elas fecham do jeito que está, de setembro sem recursos para tocar até o final do ano, né? E esses recursos, esse 1,7 bilhões, é um dinheiro que todo mundo contava para tocar as coisas esse ano, até o final do ano, ao menos do ponto de vista de ciência, tecnologia e inovação. Com essa retirada do dinheiro, né, o governo, no mínimo, ele faz o objetivo mais imediato dele, né, que é fechar o ano, ajudar a fechar as contas desse ano, bastante ruim, né, para o governo e para o país, né? E a gente sofre os efeitos dessa questão aí. Agora, obviamente, uma medida provisória é uma lei que pode ser alterada, né? Outra medida provisória para o Congresso pode alterar, assim como qualquer projeto de lei, depois um decreto do governo mandado para o Congresso, um PLN, ano que vem pode alterar isso, né?
Mas aí ficam os efeitos desse ano aí, né? Desse oportunismo político, mais uma vez, do governo, né? E crueldade, né? De buscar na educação, na ciência, né? Na cultura, o financiamento das ações que eles fazem sem um cunho republicano, né? Apenas para tentar obter uma vitória eleitoral. É muito ruim. Um governo que rebaixa a ciência para esse nível, né, é um governo que não merece confiança. E, ao mesmo tempo, traduz para dentro do país e para fora do país uma imagem ruim do Brasil, né, da ciência, né, como se fosse uma coisa risível, uma coisa descartável, né? Enquanto o mundo todo investe pesado em ciência, né, e nesses últimos 2 anos está muito claro, né? Se a gente olhar os programas de reconstrução da economia americana, a projeção do governo chinês, os programas de recuperação econômica da União Europeia, todos têm na ciência, tecnologia e inovação investimentos pesadíssimos, né? A gente estava falando da questão do INPE, né? Os Estados Unidos estão fazendo esse projeto para levar novamente pessoas para a Lua. O projeto orçado em 26 bilhões de dólares. É um dinheiro enorme, certo? Uma coisa que a gente não tem nem dimensão na nossa ciência do que é isso. E isso traz um conjunto de reflexos, porque isso envolve engenharia, envolve matemática, envolve física, envolve química, né? Envolve filosofia. É tanta política que envolve para você construir um projeto desse para enviar, né, o ser humano novamente para a Lua, né? Enviar o foguete, ficar já estacionário na Lua, descer até a Lua, retornar para a cápsula, voltar para a Terra, né? É tanta tecnologia, tanta novidade, eles vão descobrindo tanta coisa se impondo, né? É como centro do conhecimento da humanidade, e a gente aqui, comezinho, disputando um dinheiro que significa 500, menos de 500 milhões de dólares, né? Entendeu? A gente fica brigando por isso com o governo, né? E os caras estão botando num único projeto 26 bilhões de dólares, né? Você vê como é desproporcional e como traz uma imagem ruim do Brasil para o mundo, né? E para a gente aqui, para o cidadão comum brasileiro, ele fica olhando e fala, eu posso tirar esse dinheiro aí porque essa coisa não é relevante, né? Então torna para fora ridículo e para dentro descartável. É muito ruim essa atitude, muito, do ponto de vista subjetivo, né? Muito ruim a mensagem que passa uma atitude desse tipo. Celso, muito interessante você ter tocado na questão dos recursos, né? Tem muita gente que nos assiste que não concorda, que acha que o governo está sendo responsável e cortando onde dá para fazer o que pode, o discurso de que não há dinheiro. Há dinheiro para financiar a ciência brasileira? A gente poderia estar vivendo um cenário melhor nesse momento? A economia brasileira sustenta esse projeto de país que a gente tanto fala aqui nesse programa? Bom, eu acho que tem 4 ou 5 coisas no Brasil que a gente não usa e que pode significar muito recurso. Primeiro, o FNDCT ser de fato liberado totalmente, então esse sem questionar. O segundo, o Fundo Social do Pré-Sal. O Fundo Social do Pré-Sal é um recurso enorme. A previsão nos próximos 10 anos é de 620 bilhões de reais. Metade disso compõe o resultado primário do governo, ele não está sendo usado. 37,5% vai para a educação, 12,5% vai para a saúde e 50% compõe o resultado primário do governo. Se a gente pegasse metade disso que sobra, nós estamos falando em 15 bilhões por ano, certo? Então, isso seria mais do que a FNDCT. E esse dinheiro é um dinheiro que foi criado para essas coisas, certo? Né? Então, o Fundo Social do Pré-Sal precisa ser regulamentado e a gente tem que pegar um quinhão disso aí para a gente. A outra coisa, além do bem e além da informática, precisa ser ampliado seus escopos, certo? Principalmente além do bem.
permitindo que microempresas também recolham e tenham acesso a esse recurso, porque tem muitas pequenas empresas que são microempresas que são inovadoras, né? E eles podem gerar lucro, podem gerar imposto e também acessar esse imposto. Então, esse é outro ponto. E tem um ponto que eu falo muito, que é a capacidade de compra do governo, dos governos. Em todo o país, o governo, ou os governos, seus diversos níveis, são o principal cliente, os principais clientes, né? No Brasil, as compras públicas significam em torno de 13, 14, 12% do PIB, depende do ano. Estamos falando que os municípios, estados e a União compram em torno de R$1 trilhão, 800 bilhões a R$1 trilhão todo ano. Se a gente pegar uma franja disso para financiar a inovação, certo? Compras públicas para a inovação, ao invés de simplesmente comprar o que está pronto, financiar, correr risco, e financiar o que tem de ideias boas nas universidades, nos institutos de pesquisa, né? A gente colocaria mais um volume enorme de recursos nas ciências, mais 15, 20 bilhões de reais. Entendeu? Eu vou citar 2 exemplos que, como a lei foi utilizada de forma inteligente e deu resultado. O KC-390 é uma compra pública para inovação, que resultou num produto brasileiro de alta tecnologia, que compete agora com os melhores do mundo na sua linha de atuação, né? Então, deu certo. E a vacina da AstraZeneca. A Fiocruz investiu recursos na pesquisa da vacina AstraZeneca. Certo? Dentro do contrato, ela deve direito a receber, eu acho que em torno de 100 milhões de doses, dando certo, ela correu o risco. Podia não ter dado uma vacina certa, da AstraZeneca para a Covid, mas deu certo. E produziu 100 milhões de doses no contrato, e agora ela é dona da patente, e ela tem acesso a tudo que foi, toda a descoberta, tudo que foi pesquisado ali dentro, e começa a produzir a vacina aqui no Brasil. E é um produto que ela vai vender para o SUS, né? Então, você vê, são 2 contratos públicos, de compras públicas, para resolver necessidades do governo, que criaram coisas inteligentes, apostaram na ciência, na tecnologia, na inovação, né? E criaram ecossistemas de inovação nas suas áreas, né? Então, esse negócio de compras públicas para inovação é uma coisa que dá para fazer assim, dar um boom na reindustrialização do país e na indústria de tecnologia de informação, as TICs, né? Então, isso eu tenho debatido muito dentro do grupo que a gente discute o programa do Lula, para que o governo tenha, né, um programa bem ousado de compras públicas para inovação. Pegar o recurso que o governo já usa para inovar. Uma parte dele, uma parte pequena, 5% disso, já é muita coisa. 5% do que o governo gasta com compras públicas, se ele pegar para gastar com inovação, significa 0,6% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. É quase, só nisso, alcançar os 2% que a gente tanto almeja de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Se você botar aí o uso de todo o recurso do FNDCT e mais o Fundo Social do Pré-Sal, essas 3 medidas dão um salto na ciência brasileira enorme, né? E o dinheiro está aí, ele existe, não é dinheiro novo. É só você reorganizar a utilização deles, redirecionar a utilização deles. E parar de fazer medida provisória eleitoreira. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. Na sequência, você vê as informações das propostas discutidas na Fundação Perseu Abramo, de ex-ministro para ex-ministro, do Celso Pancera para o Sérgio Rezende, e também as informações sobre o aumento preocupante do desmatamento. É um instante só, não sai daí. Que nós já passamos por várias crises, então nós vamos superar essa crise de hoje. Naturalmente, vamos ter que eleger novos governantes em outubro. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente vai direto para o trecho
da apresentação do ex-ministro Sérgio Rezende na SBPC, que contém as propostas de um eventual novo governo Lula para a ciência do país. Acompanhe. Primeiro, remontagem do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e recomposição e ampliação do fomento de ciência, tecnologia e inovação. Segundo, retomada do apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas e projetos estratégicos. Ampliação das iniciativas de formação, qualificação, atração e retenção de recursos humanos. Como sabem, nós temos uma saída de jovens cientistas para o exterior em números sem precedentes. Iniciativa para a indução da inovação no ambiente empresarial e para a criação e consolidação de empresas de tecido e tecnologia. Recuperar o apoio às ações de ciência, tecnologia e desenvolvimento social. Desenvolver a bioeconomia da Amazônia. O Luiz Davidovich fala com muita propriedade sobre as oportunidades da Amazônia, aquela quantidade de recursos naturais disponíveis que podem ser trabalhadas e podem ser utilizadas em várias áreas, na saúde, por exemplo, de uma forma sem comparação com outras áreas. E, finalmente, também está lá a ampliação da cooperação internacional em ciência e tecnologia. De vez em quando a gente também ouve alguém, um economista sabido aqui, dizer o seguinte: o Brasil não devia gastar dinheiro com ciência, devia usar o dinheiro em tecnologia. Uma pessoa que fala isso não sabe que não tem tecnologia se não tiver ciência. E em 1900, Oswaldo Cruz já dizia: meditai-se só as nações fortes podem fazer ciência, ou se é a ciência que as fazem fortes. Veja, para que a ciência e a tecnologia tenham prioridade no Brasil, é preciso que isso esteja na cabeça do presidente da República. Então, na gestão do presidente Lula, entre 2003 e 2010, educação e ciência estavam entre as preocupações dele e continuam. Há um mês atrás, um pouco menos de 3 semanas, houve em São Paulo o lançamento das propostas do governo dele, do próximo governo dele, num evento que envolveu os 7 partidos participantes. E o presidente, quando falou, naturalmente, tinha que falar, não havia muito tempo. Entre as prioridades que ele falou estava a ciência. Então, estando na cabeça do mandatário maior, a ciência, a tecnologia e a educação, elas teriam prioridade, porque o governo como um todo segue, naturalmente, o que está na cabeça do presidente da República. Entrevistei ontem o atual ministro de Ciência e Tecnologia, estou falando agora com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Esse momento que a ciência brasileira está vivendo hoje, tem algum paralelo na história? Existe algum outro momento em que a gente teve tanto corte de recurso e tanta difusão de negacionismo pelo próprio executivo? Eu estou nesse meio há mais de 50 anos. Já vi situações muito difíceis, mas nunca uma como essa. O atual ministro, que assumiu no lugar do astronauta, é uma pessoa que sabe o que precisa ser feito, entende do assunto, é do meio, na verdade, mas ele não consegue fazer nada, praticamente, porque o Ministério da Economia não deixa e porque ele não tem diálogo direto com o presidente da República. O presidente da República não fala em ciência e educação hora alguma. Então, desde que eu estou trabalhando nessa área no Brasil, eu nunca vi a ciência e a tecnologia tão desprestigiadas como são no atual desgoverno. Durante a apresentação aqui, o colega o chamou de melhor ministro de Ciência e Tecnologia que o Brasil já teve. A gente pode esperar um segundo mandato do ministro Sérgio Rezende, caso o presidente Lula seja eleito? Olha, eu já dei o que tinha que dar. Já não tenho a idade que tinha na outra época. Agora, nós podemos esperar que vamos ter um bom ministro, porque o presidente Lula, como eu falei, prioriza essa área
e certamente ele vai ter uma pessoa que tem experiência na área e que vai fazer com que o Brasil volte a ter uma situação de ciência e tecnologia muito diferente do que nós tivemos nos últimos anos. Na semana em que se comemora o Dia da Amazônia, a constatação feita por órgãos de controle e de proteção ambiental é que o desmatamento na floresta está fora de controle devido à forma recorrente como os índices de devastação têm batido recordes atrás de recordes. Dados divulgados pelo sistema DT do INPE apontam para um total de 8.590 quilômetros quadrados em áreas desmatadas entre agosto de 2021 e julho de 2022. Esta é a terceira maior marca já atingida desde 2015, quando o sistema foi criado, todas elas durante a gestão de Jair Bolsonaro. O DETER, a princípio, é um sistema auxiliar usado para indicar áreas de desmatamento de maneira imediata e gerar alertas para as equipes de fiscalização do IBAMA e do ICMBio, por exemplo. O sistema que mede oficialmente o desmatamento, porém, é o PRODES, também do INPE, que usa imagens de maior resolução, com mais detalhes e que será divulgado em novembro. O Cláudio Almeida chefia o departamento responsável pela geração do DETER e do PRODES, e nessa entrevista ao Brasil Consciência, ele explicou a diferença entre os sistemas. O monitoramento da Amazônia ele vem evoluindo ao longo desses mais de 30 anos que o INPE trabalha. Ele começou numa forma bem analógico mesmo, era papel, né, para quem não lembra disso, era uma folha de papel, Tercrom, né, o nome comercial, um papel poliéster. Você colocava em cima da imagem de papel e ficava lá desenhando os polígonos. Isso, à medida que a tecnologia vai avançando, o INPE vai avançando em pesquisas, a gente vai colocando novas melhorias no sistema. O PRODES passou a ser digital, veio o DETER usando o dado moldes, aí depois a gente aproveitou os dados que são produzidos pelos cibers, é muito importante a gente chamar a atenção. O DETER só conseguiu avançar, passar para uma nova fase, porque a gente teve acesso às imagens WFI, que são as únicas imagens que tem no mundo com a resolução na casa de 50 metros e com a revisita quase diária. Então, usando esses dados do WFI, que foi desenvolvido aqui dentro do INPE, a bordo do CIBERS, do 4 e do 4A, a gente passou então a fazer o monitoramento de toda a Amazônia. Diariamente você tem dados, a cada 5 dias eu recupero toda a Amazônia, mas cada dia tem um pedaço dele. Então, todo dia tem dado novo entrando no sistema. Então, com isso, você já tinha um monitoramento bastante eficiente. Já a cada 5 dias, você está conseguindo emitir um novo alerta na mesma região. Mas o IBAMA entende que há uma necessidade de ter dado todos os dias para poder avaliar se aquele polígono está crescendo, se tem como o número de alertas é muito grande, a gente entrega na casa dos milhares de alertas. O que a gente está fazendo? A gente então falou, olha, vamos desenvolver uma nova metodologia que, além dos dados WFI que a gente usa, a gente possa usar também outros dados nessa região. Então, para isso, a gente desenvolveu um aplicativo chamado Forest Monitor. Forest Monitor ele permite o quê? Permite que você consuma os dados orbitais, dados de imagem de satélite, diretamente da nuvem. Eu não preciso importar aquela imagem no meu computador, fazer o download, importar, processar, não. Forest Monitor ele permite que você acesse esse dado diretamente da nuvem, seja na AWS, qualquer nuvem que você tenha lá guardado aquela informação, ele traz aquela informação direto para a máquina, então você ganha muito tempo no processamento. Você consegue trabalhar com as imagens praticamente do mesmo dia. Então, com isso, o que a gente faz? A gente passou a usar, além das WFI, das duas câmeras WFI que estão a bordo do CIBERS 4 e 4A, passamos a usar as imagens do Sentinel, as imagens do Landsat, e inclusive as imagens do Sentinel Radar. Então, com isso, a gente tem dados todos os dias para essas regiões que são as chamadas hotspots. O desmatamento, é importante que a gente diga isso, ele não é uniformemente distribuído em toda a Amazônia, então não faz sentido você ter esse monitoramento intenso em toda a Amazônia, ou ele tem que ser mais intenso, ele tem que ser mais duro, justamente nas áreas onde existe uma ocorrência de desmatamento. Então é isso que a gente faz, é usar a inteligência. Você não precisa ter um sistema de monitoramento que você vai ter imagens de toda a Amazônia todo dia.
né? Isso, além de jogar recursos fora, é um trabalho gigantesco que não serve para nada. Então, você tem que ter um monitoramento forte, intenso, nas áreas onde realmente existe uma demanda intensa. Então, isso é usar a inteligência. Com o DETER normal, eu faço um mapeamento de toda a Amazônia. Uma vez por mês, a gente identifica, então, quais são as áreas quentes, aonde o desmatamento está realmente pegando fogo agora. Aí, nessas áreas, a gente foca e faz o DETER intenso nelas. Então, quer dizer, eu consigo, todo mês, se for necessário, eu consigo mudar as áreas onde estão ocorrendo o monitoramento intenso. Hoje, a gente está fazendo cerca de 10% da Amazônia está monitorado sob o DETER intenso. A nossa meta é chegar a 20%. Né? Com isso, hoje a gente já pega 50%. Esses 10% da Amazônia que nós monitoramos, pega 50% do desmatamento anual. Né? Ampliando isso a 20%, a gente vai chegar a mais de 70% do desmatamento. Quer dizer, é realmente a área que tem que ser monitorada com intensidade. As outras, você faz um monitoramento, é óbvio, tem que continuar olhando o que está acontecendo, mas não é a área que necessita de um foco mais duro. A diferença entre o resultado do PRODES e do DETER pode ser grande. No ano passado, por exemplo, o acumulado de 12 meses do DETER apontava 8.780 quilômetros quadrados de desmatamento, enquanto o PRODES mediu 13.038 quilômetros quadrados no mesmo período. Considerando os números atuais do DETER, a projeção para o consolidado do desmatamento em 2022 deverá ultrapassar a casa dos 10.000 quilômetros quadrados pelo 4º ano seguido. Jair Bolsonaro já é hoje o único presidente desde o início do monitoramento por satélite da floresta a ver o desmatamento crescer por 3 anos seguidos em seu mandato. O senhor tem alguma expectativa de redução do desmatamento para o consolidado do PRODES que vem aí? Veja, os dados preliminares do sistema do INPE, que mede o desmatamento da Amazônia, têm mostrado que em 2022 teremos um novo recorde de desmatamento dos últimos 10 anos. Portanto, isso é o resultado de políticas públicas erradas do atual governo, que privilegiou crimes ambientais em vez de privilegiar a proteção dos recursos naturais do nosso país. Por mais que o presidente insista na narrativa mentirosa de que está preservando o meio ambiente, os organismos internacionais não têm demonstrado crédito na retórica e preferem a avaliação científica realizada pelos institutos de pesquisa do Brasil e do mundo. Desta forma, os compromissos ambientais firmados pelo país estão em xeque, especialmente o que se refere à emissão de gases de efeito estufa. O país também havia se comprometido a zerar a derrubada ilegal de mata nativa até 2028. Como é que o Brasil está sendo visto nesse momento, principalmente no que diz respeito à questão do desmatamento? Como é que é a expectativa do exterior para aquilo que o Brasil tem que fazer a partir dos próximos anos? O Brasil hoje é um pária internacional. O Brasil hoje não tem o respeito da comunidade pelo que está fazendo de destruição ambiental. Mas, de 2005 a 2012, nós conseguimos reduzir o desmatamento em 80%. Nós sabemos fazer. E há que eu converso na comunidade internacional, nos Estados Unidos, na Europa, é uma crença de que é possível estar de volta um combate sério ao desmatamento, como já foi feito nos governos de Lula anteriores. Veja o comparativo do avanço do desmatamento entre os governos de Dilma Rousseff, Michel Temer e do próprio Jair Bolsonaro. Um dos principais vilões para o aumento do desmatamento é o uso recorrente das queimadas como ferramenta para grandes desmatadores interessados em renovar ou ampliar o pasto e áreas de cultivo. Agosto passado já havia sido terrível para a floresta e seus moradores, com mais de 33 mil registros no mês, o maior número de incêndios em agosto nos últimos 12 anos. Os números seguem crescendo e somente nos 5 primeiros dias de setembro foram mais 12.133 focos de incêndio na região, o resultado que já é próximo ao medido no mês inteiro de setembro do ano passado, quando foram registrados 16.742 focos.
O crescimento exponencial das queimadas e do desmatamento tem aumentado a emissão de gases de efeito estufa no Brasil nos últimos anos, o que fez o país ir na contramão do mundo desacelerado pela pandemia de Covid-19. O desmatamento na Amazônia foi o principal responsável pela elevação em 9,5% nas emissões brasileiras em 2020, segundo dados recentes do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases, o CEG. É surpreendente a pouca reação da sociedade brasileira à destruição dos nossos recursos ambientais, a tolerância a crimes ambientais que estão ocorrendo na Amazônia, a tolerância à invasão de garimpeiros ilegalmente invadindo terras indígenas protegidas pela Constituição. Então, o Congresso Nacional, o sistema judiciário e a sociedade como um todo deveria manifestar indignações muito mais profundas do que são feitas até agora por esses crimes ambientais. O Brasil tem que deixar de ser um país onde o crime vale a pena para se tornar um país desenvolvido, sustentável e muito mais justo. As consequências da devastação descontrolada foram temas de diversas conferências na última reunião anual da SBPC, na qual o Brasil Consciência esteve presente e registrou a participação do impiano Jean-Pierre Ometo e do ex-diretor do Instituto Ricardo Galvão em uma delas. Acompanhe os principais trechos. Essa semana da SBPC foi muito rica em palestras sobre o meio ambiente, questão de mudanças climáticas, e nós esperamos fechar nessa mesa redonda hoje, fechar todo esse ciclo com chave de ouro. Falou-se muito, não sei quem assistiu, da professora Luciana Gatti ontem, a situação preocupante de gases de efeito estufa na Amazônia, mas agora nós vamos falar sobre as perspectivas para o futuro, os impactos, adaptação, vulnerabilidade do Brasil e a questão de resiliência com relação às mudanças climáticas. Não sei quanto vocês conhecem esse site, The Conversation, que apresenta dados interessantes, comentários interessantes sobre várias áreas da ciência. Ele, inclusive, pergunta se o IPCC ainda serve para alguma coisa. O IPCC deu muita informação, nós já sabemos, né? E dá relatórios a cada 5 anos muito detalhados, mas ele, inclusive, acha que agora a situação está ficando tão crítica que nós deveríamos ter relatório menos detalhado, talvez ano a ano, analisando como é que prossegue essa questão de mudanças climáticas. Essa daqui mostra, não sei quantos vocês conhecem, mas no site da Agência Espacial Europeia, vocês podem ver esse gráfico que é impressionante. Não consegue ler aqui, mas esses pontos que estão aparecendo são o aumento do desmatamento no sul da Amazônia a cada 5 anos. Então, vai 2000, 2005, 2000, 2010, 2015, 2020, englobando todas, né? E vocês vejam impressionante aumento aqui nesse arco do desmatamento, o nome que nossa querida Berta Berker deu. Então, a situação está bastante complexa. Nessa semana, nós tivemos uma mesa redonda que esteve também o professor Carlos Nobre e com o Thomas Lovejoy. Eles fizeram essa modelo, né, de que se a Amazônia for desmatada, a Amazônia toda, não só brasileira, mais de 25%, poderemos atingir um ponto de não retorno. Esse 25% é contestado em alguns modelos, né? Mas o que interessa, como vocês estão vendo, é que o sul da Amazônia está claramente aumentando o período de seca e a temperatura média. Aqui está um resultado recente da própria Luciana Gatti, não sei se o Jean é coautor desse artigo também, desse daqui não, que ele tem vários com a Luciana Gatti. Esse talvez o mais impressionante, essa revista, esse artigo da Nature, que agora está entre os 5% mais citados em todas as áreas da Nature no último ano. Ele mostra esse resultado importante, são medidas do desmatamento na Amazônia, não feita por satélites, mas por aviões. Em 5 locais da Amazônia, sobe a 4.000 metros de altura e vem medindo, na verdade, a concentração de gases de efeito estufa. Esse artigo faz a correlação com essa medida de densidade de gases de efeito estufa
da onde veio o vento e com o desmatamento e a temperatura. E vocês podem ver, essas flechas aqui indicam o desmatamento, essa precipitação ASO é precipitação de chuva nos meses de agosto, setembro e outubro. E a seta branca é o aumento da temperatura nos mesmos meses. Os fluxos são medidos aqui com a unidade, vocês podem ver. Então, vocês vejam que essa região leste da Amazônia, né, nós temos claramente um aumento de desmatamento, e com esse aumento de desmatamento, uma queda grande da precipitação dos meses de agosto, setembro e outubro, né? E em branco vocês veem a temperatura aumentando. Se não me engano, aqui está medido o fluxo, não importa. Vocês vejam, então, na região leste, embora o desmatamento esteja menor, ela mostrou que essa queda de precipitação é devido ao efeito desse desmatamento aqui, carreado pelos ventos que vêm do Atlântico, que está acontecendo na Amazônia, que é extremamente preocupante. Ela mostrou ontem, não sei quem esteve, que aquela ideia antiga que a Amazônia, né, era um absorvedor de carbono, na verdade, está, assim, pelo menos em algumas regiões, se tornando mais um emissor de carbono. Quem esteve na apresentação do ex-presidente Lula, candidato Lula, ontem, ele falou muito seriamente da questão de comida para o povo brasileiro, né? Que o povo, temos 33 milhões de famintos e precisamos resgatar isso, e temos uma grande agricultura, né? Muito boa intenção, mas calma. A situação não é tão brilhante no futuro como pensamos. Esse trabalho é um trabalho também recente de pesquisadores brasileiros. Eu não estou vendo aqui, mas eu acho que foi publicado esse ano, no final do ano passado. Mas ele chama a atenção que o progresso espetacular que nós tivemos na agricultura brasileira é claro que teve a parte técnica, né? Por exemplo, o trabalho da Joana Domerheim para incorporar nitrogênio ao solo através de micro-organismos, leguminosas, mas também com uma disponibilidade grande de água e no centro-oeste de calcário. Disponibilidade grande de água, né? E se nós tivermos esse aquecimento global, a agricultura brasileira vai ter que se adaptar a isso. Vai ter que se adaptar a isso. E ele chama a atenção que isso significa que nós vamos desenvolver cultivares adaptados para essa temperatura que nós vamos ter, principalmente no centro-oeste. E ele chama a atenção que adaptar novos cultivares, além de desenvolver, nós precisamos de 8 a 12 anos para fazer que esse cultivar entre no mercado. Tá? E a estimativa para desenvolver isso, da ordem de 480 a 570 milhões de dólares por ano. Então, isso o próximo governo vai ter que estar pensando, saber planejar uma política agrícola para o país é extremamente importante. Eu vejo poucos candidatos falarem sobre isso. Quando a gente fala de impacto, adaptação e vulnerabilidade, a gente precisa saber a que a gente vai adaptar, né? Como é que a gente mapeia esses impactos, né? E como é que a gente caracteriza essa vulnerabilidade. Então, esse universo, ele para a tomada de decisão, ele é absolutamente central, né? E, obviamente, a ciência tem um papel absolutamente visceral nessa história, né? Quer dizer, todas as informações para que a tomada de decisão para algo que vai acontecer, o que está acontecendo e que tem possibilidade de agravar muito alta, ela depende, obviamente, de informações sólidas, né? Então, a gente trabalhou, né, nós três, inclusive, trabalhamos no grupo 2 do IPCC, que lida justamente com essa questão de impacto, adaptação e vulnerabilidade. Então, um elemento super importante que a ciência está mostrando de uma maneira mais contundente, com menos incerteza, né, é que, assim, os eventos estão, sim, aumentando, né, os eventos extremos, os eventos climáticos extremos e os eventos de que se chama aí de longo prazo, né, como aumento do nível do mar,
Saiu recentemente, acho que a semana passada, um artigo sobre uma mudança da circulação oceânica no Atlântico, até um colega nosso da USP, lá, o Cristiano. Enfim, são mudanças de longo prazo, né? Os impactos eles já estão se consolidando como generalizados e severos. De que formas? Quer dizer, são impactos associados a essa mudança de padrão, né? E nos sistemas naturais e sistemas que se chamam sistemas humanos, né? Outro elemento importante é que a caracterização da vulnerabilidade dos sistemas sociais ela vem sendo cada vez mais aprofundada. Como é que a gente caracteriza isso? Então, a gente pode identificar claramente parcelas da sociedade, né, que têm uma vulnerabilidade maior. Então, por exemplo, o relatório traz que em torno de mais de 3 bilhões de pessoas são vulneráveis à mudança do clima. Isso é praticamente metade da população da Terra. E a gente percebe que a consistência das informações e a persistência da tendência, ela é muito séria, né? Quer dizer, então, nós, como sociedade global, estamos fazendo muito pouco para reverter esse processo. Então, a gente vê essa curva continuar. E isso é muito pouco tempo, né? Eu imagino que a maioria das pessoas aqui tenham nascido dentro desse período aqui, vivenciou isso na pele, né? Então, a questão de adaptação, ela passa por elementos que são absolutamente centrais, né? A gente tem que caminhar para a resiliência climática. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olha, está mudando, né? A gente viu que está mudando, a gente precisa tentar reduzir a intensidade de mudança, mas a gente precisa se adaptar. E essa trajetória para um futuro onde essas coisas se compõem, de certa forma, se chama resiliência climática. Então, a nossa forma de a sociedade operar, ela vai ter que considerar esses elementos no futuro. E não é um futuro distante, né? A gente viu o que o Haddad mostrou ali, mas uma série de ecossistemas já estão sofrendo o que se imaginava que ia sofrer daqui 20 ou 30 anos, né, em termos de impacto. Há um aspecto super importante para a questão de adaptação é política abrangente e inclusiva. Não tem jeito, você não consegue olhar setorialmente. A gente tem que olhar para a adaptação multissetorial. Não adianta você resolver o problema de água para a irrigação, mas você tem abastecimento, você tem ecossistema, você tem uma série de energia, uma série de elementos, né? Então, essa questão de múltipla escala e participação de ator local é absolutamente central em qualquer medida de adaptação. Próximo, por favor. Isso, de certa forma, expressa mais ou menos a mesma coisa. E o que existe é o que a gente precisa identificar qual é o limite de adaptação. Tem dois elementos importantes. Um é o limite, até onde se consegue adaptar. Para dar um exemplo mais simples, a gente pega, por exemplo, uma área de manguezal, mar subindo, né? Tem uma comunidade que depende daquele manguezal e o nível do mar sobe, tem o que fazer, você tem um limite de adaptação numa situação como essa. E aí tem zilhares de exemplos. Então, identificar essas lacunas e ter esse diálogo é super importante, por isso que a relação multidisciplinar é central nesse processo. E aí, eu imagino que a Fernanda ou a Silvia também devem mostrar, que é a questão dessas trajetórias, a resiliência. Isso é algo que o IPCC traz como uma informação, a divulgação da informação científica em si, mas a partir de esse mapeamento aqui, ele está associado a ações efetivas, né? Então, ações que são caracterizadas, que levam para a gente que estão aqui, tem os SDGs aqui, como eu falei um pouquinho antes, né? Mas como que esses elementos nos levam a um futuro que tem que ser breve e próximo, mais sustentável. Obrigado. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que estiver querendo conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser ver todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube está aí disponível para vocês, e também nossa atração vai ao ar todos os domingos, às 19 horas, pelo canal do YouTube
da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está aí na tela. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.